Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 11. Essa é uma passagem muito linda. Mateus 4, do 1 ao 11. Achou aí? Você pode acompanhar com a gente aqui também. A Bíblia diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Fala para o seu vizinho assim, é óbvio. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Glória a Deus. Sabe, existem algumas coisas que nós podemos aprender nessa passagem, e a primeira coisa é, nós precisamos mudar o nosso conceito da palavra deserto, e do que nós entendemos como deserto. Não é verdade que muitas vezes quando nós falamos, estou passando por um deserto, a gente assimila algo ruim, não é? A gente acha que deserto é um lugar para sofrer, deserto é um lugar para ser esmagado, deserto é um lugar para você passar por maus bocados, deserto é um lugar ruim para se estar, e na verdade não é isso. O deserto nada mais é do que uma fase de transição. O deserto nada mais é do que um período em que Deus está encerrando um ciclo na sua vida e te levando para um novo ciclo. Sabe, talvez você está passando por fases de transição nesse ano de 2023. Talvez 2023 está sendo e foi uma grande transição na sua vida. Eu posso falar por mim porque eu atualmente estou vivendo uma transição. Eu estou saindo de um namoro e estou indo para o casamento. Você pode dar glória a Deus pela minha vida? Você pode mandar um pix para mim? Não é brincadeira, gente. Brincadeira, isso é só brincadeira. Mas se Deus tocar... Então, existem fases na nossa vida que elas servem como transição para nós. E nós precisamos entender que toda transição existe um deserto. E sabe, em momentos de transição, em momentos de deserto, requer de nós muita maturidade. Muita maturidade. Eu, como estou saindo de um namoro e indo para um casamento, eu estou aprendendo maturidade em algumas áreas que eu não precisava antes. Como por exemplo, antes eu não tinha que pensar duas vezes antes de comprar um tênis. Agora eu penso. Eu continuo comprando, mas eu penso. Já é um avanço. Estou amadurecendo. Mas em toda fase exige de nós maturidade. E sabe por que é tão difícil ter maturidade no deserto? Porque nós temos algumas respostas que nós podemos receber de Deus. Nós podemos receber o sim. E você gosta de receber o sim, amém? Quando Deus fala para você assim, você pergunta: Deus, essa casa é para mim? Deus fala: sim. Ai Deus, obrigado, te amo. Deus, essa loira é para mim? Deus fala: sim. Ai Deus, obrigado. Deus, esse emprego é para mim? Sim, é para você. Obrigado, Deus. Mas nós também podemos receber um não, e eu tenho certeza que você também ama receber um não é verdade? Quando alguém chega para você e fala assim: o almoço, você pergunta, o almoço está pronto? A pessoa fala: não. Você adora, você sai pulando de alegria. O dinheiro caiu na conta? Não. Você: amém, glória a Deus por isso. Adoro receber não.
Mas a resposta mais difícil de receber de Deus não é nem o sim e nem o não, mas o ainda não. Porque o ainda não, ele não é nem um não definitivo, tampouco um sim definitivo. Ele não está fechando uma porta para você, mas ele não está te falando quando essa porta vai abrir. E muitas vezes a resposta que nós temos durante períodos de transição em que nós estamos vivendo é o ainda não. E é por isso que é tão difícil se manter maduro e convicto durante períodos de deserto. Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa, o inimigo vai sempre tentar dizer para você que o deserto é o seu fim. O inimigo vai sempre olhar para você e vai falar assim: acabou, chega, você não está entendendo que acabou para você. Foi o que o diabo tentou fazer com Elias, quando Elias se isolou, ele tentou falar para Elias que ali era o fim dele. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus olha para você e diz: o deserto não é o seu fim, o deserto é apenas o começo. Sabe por quê? Porque nós não podemos determinar fim onde Deus está gerando transição. O diabo vai falar para você que é o fim, que você chegou no seu final, mas Deus está falando para você: realmente é o final de uma estação, mas eu estou iniciando uma nova estação na sua vida. Sabe o que é interessante? É que contando a mesma passagem, em Lucas 4, a Bíblia fala que Jesus foi guiado e cheio do Espírito para o deserto. Quem te leva para o deserto não é o diabo. Quem te leva para o deserto é Deus, porque é ali que Ele vai te transicionar. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim: Gabriel, eu estou vivendo um deserto. Estou vivendo um deserto nas minhas finanças. Eu estou vivendo um deserto na minha vida emocional. Gabriel, eu estou vivendo um deserto no meu casamento. Gabriel, eu estou vivendo um deserto com os meus filhos. E o diabo estava falando para você que isso era o fim, mas não é o fim. Deus está te transicionando para um novo momento e vai ser a melhor fase da sua história. Eu começo a profetizar que 2024, se você crer com as suas mãos aos céus, se 2023 você enfrentou desertos, 2024 Deus vai te transicionar para lugares que você nunca imaginou. Sabe o que é interessante? Porque o diabo não queria ser adorado por Jesus. O diabo não queria matar Jesus porque ele ofereceu comida. O diabo simplesmente queria arrancar Jesus do deserto. O diabo simplesmente queria encerrar o deserto de Jesus, encurtar o deserto. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo não quer matar você porque ele não tem poder sobre você. O diabo, ele não quer tentar contra a sua vida, mas se ele puder atrapalhar você e te arrancar do deserto, ele já conseguiu. Existem desertos que nós precisamos voltar porque a gente saiu na hora errada. Porque deserto é um lugar onde eu estou sendo transicionado, eu estou sendo trabalhado, Deus está trabalhando no meu coração. Mas o inimigo não vai te roubar. O inimigo não vai atrapalhar, vou falar mais uma vez, o inimigo não vai atrapalhar a transição de Deus na sua vida. Você vai viver todos os planos que Deus tem preparado para você. E sabe, existem algumas coisas que nós podemos aprender com Jesus aqui. Ele é o nosso maior exemplo. A primeira coisa que nós podemos aprender é que o diabo sabe onde nos tentar. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: o diabo sabe, irmão. O diabo sabe teu ponto fraco. Você já esteve sentado numa mesa com os amigos, celulares à mesa, conversando, e você do nada falou assim: nossa, que vontade de comprar uma barraca de camping. E quando você desbloqueou o celular, você passou um story e tinha um anúncio de uma barraca. Já aconteceu isso com você? Eu comprei 3 tênis uma vez, não foi culpa minha, foi culpa do algoritmo. É muito louco isso. Eu cheguei num ponto que eu estava quase tampando o microfone do meu celular, porque eu falei: não é possível, eu não pesquisei isso, como que ele sabe? Sabe, o algoritmo é muito inteligente, realmente. Mas eu estava pensando esses dias que o diabo também tem algoritmo. O diabo trabalha em cima de algoritmo. Você já reparou que justamente naquela semana que você está mais carente, sobe uma notificação falando assim: oi, vamos fechar? É o algoritmo do diabo funcionando. Ele sabe onde te pegar. Justamente na semana em que você está talvez decepcionado com o seu trabalho.
Chega aquele seu colega de trabalho no horário de almoço e fala assim: vamos sair nós dois então? É o diabo. A Bíblia fala que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Teve fome. Versículo seguinte, o diabo chega e fala: transforma a pedra em pão. Sabe por quê? Porque o diabo sabe justamente onde ele pode nos pegar, para que ele possa acabar com o nosso período de transição e com o nosso deserto. Mas sabe o que a gente aprende com Jesus aqui? Que eu não tenho que responder de acordo com o meu desejo, eu tenho que responder de acordo com a palavra de Deus. Todas as vezes em que eu estiver vivendo momentos de deserto na minha vida, o diabo vai vir tentar, ele vai vir com propostas. E deixa eu te falar uma coisa: Deus não divide a glória dele. Se existe uma proposta na sua vida que você vai ter que dar créditos a outra pessoa, senão a Deus, sai fora, que é cilada do inimigo. Se existem coisas que pessoas falam para você que você vai viver, que não cabe Deus nesses planos, sai fora, porque onde não cabe Deus, não tem que caber você também. A gente não tem que viver de acordo com os nossos desejos. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso desejo vai escolher errado. Jesus estava com fome, esse era o desejo dele. Ele estava com desejo de comer. Mas é justamente nesse momento que o inimigo vai vir com propostas que são encantadoras, que parece ser certo, mas você sabe que não é. E ele vem justamente tentando saciar uma fome da sua alma, saciar uma fome do seu emocional, realizar, sabe, solucionar um problema dando um jeitinho. Mas nós não vivemos de acordo com o nosso desejo, nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Eu posso estar com fome, eu posso estar aflito, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém de Deus. Ei, diabo, você não vai me arrancar do meu processo, você não vai impedir que eu seja construído, você não vai impedir que eu seja transicionado, porque eu não vivo de acordo com os meus desejos, eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos ceder aos nossos desejos, mas viver de acordo com a palavra. Segunda coisa que nós aprendemos com Jesus: nós não podemos viver por sentimento, temos que viver por convicção. Convicção. Sabe, eu não conheço ninguém que chegou em lugares altos, que baseava as suas escolhas, as suas decisões em sentimentos do momento. Nós só podemos viver grandes coisas quando nós somos convictos, não é verdade? Sabe por quê? Porque quando eu vivo de acordo com o que eu estou sentindo no momento, eu estou vivendo de acordo com decisões enganosas. Porque é isso que a Bíblia vai falar pra gente: enganoso é o coração do homem. Quando eu vivo de acordo com os meus sentimentos, com aquilo que eu estou sentindo naquela situação, quando eu vivo de acordo com isso, eu estou construindo um castelo de areia. Eu estou como aquela casa que foi construída sobre a areia. Sabe o que acontece com pessoas que constroem relacionamentos, que constroem empresas, que constroem ministérios em cima de sentimentos momentâneos? No primeiro vento e na primeira tempestade, vai embora, a casa não permanece. Mas quando eu construo a minha vida debaixo da convicção daquilo que Deus tem para mim, pode vir o vento e pode vir a tempestade, a minha casa permanece de pé. A minha casa não está firmada sobre um sentimento que eu tive em um momento, mas sobre uma convicção no Deus que é eterno, no Deus que não falha, no Deus que não passa. Sabe, quando eu vivo por sentimento, as pessoas vão me avaliar pelo meu sentimento. As pessoas vão olhar para você: Gabriel, você não está percebendo? Falta 1 mês e meio para o ano terminar e você está aí. Gabriel, você não está percebendo que as coisas estão acontecendo? E você vai olhar e você vai falar assim: ei, deixa eu te falar uma coisa, eu posso estar triste, mas o Senhor é a minha alegria, essa é a minha convicção. Eu posso estar passando por momentos difíceis, mas o Senhor é a minha paz, Ele é a minha esperança. Eu posso estar me sentindo sozinho, mas eu e Jesus somos maioria, eu não preciso de mais ninguém. Se eu tenho o Senhor do meu lado, Ele é suficiente para suprir todas as minhas necessidades, todas as minhas carências. Ele é suficiente. Eu não vou basear a minha vida, eu não vou basear as minhas decisões em
em cima de sentimentos momentâneos, mas em cima de convicção daquilo que Deus tem para mim. Ei, o diabo vai sempre tentar dizer para você o que você é, o que você deixa de ser, mas quem diz o que você é, o que você deixa de ser é a palavra de Deus. É debaixo dessa convicção que nós devemos viver, não debaixo da convicção de pessoas. Muitas vezes nós somos arrancados do nosso deserto, muitas vezes nós paralisamos o nosso processo de transição porque decidimos de acordo com o que as pessoas estão falando. Para de decidir de acordo com pessoas, começa a decidir de acordo com a palavra de Deus. É construir sobre a areia, mas nós vamos construir sobre a rocha. Nós vamos construir sobre a rocha. Ele é a nossa esperança, é nele que nós confiamos, sabe? E a terceira e última coisa que Jesus nos ensina no deserto é que nós não podemos nos esquecer quem está nos guiando. A Bíblia fala isso pra gente. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Não foi o diabo que levou ele. Não foi ele que se levou até o deserto. O Espírito Santo guiou. E se o Espírito Santo guiou, ele continua guiando. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é transformar pedras em pães? É transformar aquilo que não é no que eu quero que seja. Muitas vezes, quando nós estamos por longos períodos no deserto, a gente acha que Deus se esqueceu da gente no deserto. A gente acha que Deus está seguindo a vida dele e esqueceu que colocou a gente ali. E nesses momentos em que nós achamos que Deus não se importa mais, é que vem o tentador. Dá teu jeito. Faz o seu jeitinho aí, vai, não tem problema não. A gente sabe que não é o certo, mas muitas vezes nós somos tentados a fazer. E deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso. Você não foi criado para viver transformando pedras em pães. Você não foi criado para ficar comendo pedra. Você não foi criado para ficar tentando se tornar de Deus aquilo que não era de Deus para a sua vida. Não adianta nada eu construir um relacionamento com alguém que não agrada a Deus, ficar tentando transformar a pedra em pão. Não adianta nada eu ficar forçando uma oportunidade de trabalho com aquilo que não é que Deus tinha para a minha vida. Sabe, muitas vezes nós sofremos porque nós achamos que é a pessoa que nos rejeitou. Nós achamos que é o trabalho que nos rejeitou. Mas deixa eu te falar uma coisa, não foi nem o trabalho nem a pessoa que te rejeitou. Deus rejeitou o trabalho e a pessoa para você. Sabe por quê? Porque se nós resistirmos ao tentador, depois de um tempo, anjos vêm servir banquetes para nós. Você não foi criado para ficar tentando transformar o que não é no que você quer. Você foi criado para ser alimentado por Deus através de banquetes. Deus não te criou para ficar desejando pedra. Deus te criou para comer banquete servido por anjos. Lembre-se disso. Foi o Espírito Santo de Deus que me guiou para esse lugar. Sabe, fique de pé no seu lugar. Gostaria de falar algo para você. A Bíblia fala pra gente que Jesus entrou cheio do Espírito Santo. Ele resistiu à tentação. Ele resistiu o tentador. E a Bíblia fala que ele saiu no poder do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez 2023 está sendo um ano de deserto para você. Você entrou cheio do poder do Espírito Santo. Mas 2024 você vai sair no poder do Espírito Santo. Você vai entrar em 2024 não apenas cheio, mas agindo no poder. Ei, erga suas mãos aos céus, eu quero declarar sobre a sua vida. 2024, anos de transições para você. Anos em que você vai acessar coisas que você nem imaginava. Anos que você vai experimentar romper da parte de Deus. Anos que você vai experimentar algo novo da parte de Deus para a sua vida. Vamos lá, igreja missionária, erga suas mãos aos céus, começa a declarar.